Nesta semana, o ABC do ABC esteve em São Bernardo do Campo para entrevistar o deputado federal Alex Manente. Abordamos os temas referentes à reforma da Previdência, reforma tributária, uso na saúde do canabidiol e eleições 2020. Confira. Olha, nós, na primeira semana da volta dos trabalhos parlamentares, nossa meta é encerrar e concluir a participação da Câmara na reforma da Previdência. Consolidar a votação do primeiro turno, que foi uma altíssima votação, para termos aí, a partir da segunda semana de agosto, a oportunidade de já debater novos temas, como, por exemplo, a reforma tributária. Então, nós concluímos a votação nessa primeira semana, muito provavelmente dia 6 e 7 ficarão para debates e votação do segundo turno, e a partir daí iniciarmos o processo de discussão e formatação da reforma tributária. Qual a importância do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na articulação no Congresso? Eu acho que o Rodrigo Maia foi fundamental, e se nós tivermos a votação já do primeiro turno e concluiremos no segundo turno, deve-se muito ao esforço, dedicação e articulação do presidente Rodrigo Maia. Óbvio que o projeto originado pelo Executivo, até por questão constitucional, mas toda a adequação, a articulação, a retirada de pontos polêmicos como a capitalização, o benefício de prestação continuada, que é uma assistência social e aposentadoria rural, além do agregamento de apoios importantes de partidos que se posicionaram contra, foi fruto do esforço e trabalho do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Não tenho dúvida que o protagonismo foi da Câmara, muito em virtude do trabalho do próprio presidente e da responsabilidade que a Câmara assumiu, não pensando na próxima eleição, mas pensando nas próximas gerações. Se o Brasil não faz uma reforma da Previdência nesse momento, a próxima reforma, daqui a alguns anos, que seria necessária, ela já influenciaria na quebra de direitos adquiridos. Então, acho que foi uma boa resposta da Câmara, mostrando a maturidade política e como a Câmara está preparada para responder à sociedade pensando nas próximas gerações. Deputado, o que o trabalhador ganha com a reforma da Previdência? Na verdade, a garantia de receber a aposentadoria. Como eu disse, daqui a alguns anos, se nós não tivéssemos feito essa mudança, não teríamos garantia de que as pessoas receberiam a aposentadoria. E nós conseguimos diminuir diferenças de privilégios que existiam. Por exemplo, o Brasil é um país que 3% ganhava mais de 10 mil reais, ganha mais de 10 mil reais e consome 20% da Previdência. Nós diminuímos essas diferenças, fizemos com que pessoas que se aposentam cedo e recebem aposentadoria integral durante muitos anos tivessem que trabalhar mais para poder ter acesso a essa aposentadoria, e os regimes de agora já não prevêem mais a aposentadoria integral, que é para poucos e acaba consumindo bilhões de reais dos cofres públicos brasileiros. Então, eu acredito que foi um equilíbrio, uma justiça social, preservamos os direitos daqueles menos assistidos, as pessoas mais pobres que não conseguiram pagar sua contribuição ao longo da vida, garantindo o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural. Consequentemente, essas assistências sociais estão mantidas, não serão afetadas, e nós estamos trabalhando com a expectativa de vida, que é diferente de décadas atrás. Hoje nós temos uma sobrevida após a aposentadoria muito grande. Por isso é necessário que nós tenhamos condições de fazer as reformas, e eu defendo sempre que a reforma tem que ser cíclica. Por quê? Porque é muito dinâmico o crescimento da expectativa de vida, e nós temos que ter essa responsabilidade. Ainda falando sobre reformas, o próximo passo da Câmara será a reforma tributária? Eu acredito que a tributária, que já começou, já tem comissão especial formada na Câmara, é uma reforma extremamente necessária. Eu digo sempre que a reforma da Previdência ela é importante, mas não é única. A solução do desenvolvimento econômico não está atrelada exclusivamente à reforma da Previdência. Ela é um requisito, mas tem outros, e um dos principais é a reforma tributária. Eu defendo que tributo no Brasil precisa ter uma inversão de valores. Não pode ser pela produção. Hoje o Brasil tributa a produção. Nós temos que tributar consumo, até para poder ter justiça na distribuição dos impostos, capacidade de gerar mais emprego e renda com a produção e, principalmente, diminuir a sonegação. E para diminuir a sonegação, fazendo com que os impostos sejam mais justos, é você tributar no consumo.
O que as falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro interferem no crescimento do Brasil? Eu vejo que o Brasil atingiu uma maturidade política importante de saber blindar as falas infelizes do presidente com as ações e responsabilidade que todos temos. Então, acredito que essas falas, que em outras oportunidades poderiam trazer consequências negativas, são blindadas hoje pela maturidade política que o Congresso Nacional adquiriu e que a própria sociedade adquiriu, sabendo diferenciar o que são ações concretas e necessárias para aquelas falas ideológicas e segmentadas que o presidente faz e que muitas vezes acabam trazendo consequências na nossa própria opinião pública. Porém, elas não têm contaminado aquilo que é a nossa responsabilidade, o que é um avanço. O presidente emite opinião, mas nós não permitimos que essas opiniões segmentadas, que contemplam apenas um espaço da sociedade, se tornem realidade na prática, que nós precisamos pensar no Brasil de todos. Hoje, o que é necessário para a retomada da economia do Brasil? Eu continuo dizendo, a Previdência é um passo importante, nós precisamos ter outros. A reforma tributária é importante e, na nossa opinião, o emprego direto, especialmente da mão de obra não qualificada, que é hoje a maioria no Brasil, ele só ocorrerá se tivermos investimentos na infraestrutura. E para ter investimentos na infraestrutura, precisa ter segurança jurídica, atrair investidores e buscar alternativas, na nossa opinião, por PPPs e também por concessões. A Câmara, inclusive, a nosso pedido, o presidente Rodrigo Maia atendeu, criou uma comissão especial para criar um grupo de trabalho conjugando todos os projetos de PPP e concessões que existem para a gente ter a melhor produtividade, fazer com que os investimentos ocorram nos rincões do Brasil e gerem um emprego e renda à população. Obviamente, essa estruturação passa pela Previdência, pela reforma tributária, mas se nós não tivermos investimentos na infraestrutura, o emprego direto não chegará. Hoje, o senhor está à frente da Secretaria de Relações Internacionais. Qual o principal foco desta secretaria? Olha, na verdade, o presidente Rodrigo Maia me deu a missão de ser o secretário de Relações Internacionais, o que para mim é uma responsabilidade muito grande, que acaba sendo a relação do Congresso brasileiro com o Congresso mundial. Primeiro, nós conseguimos reinserir o Brasil no Parlaméricas. O Brasil estava fora do Parlaméricas, que reúne os congressos da América do Sul, Central e do Norte. Reinserimos, hoje o Brasil tem participação através da nossa secretaria e estamos estabelecendo relações com os países e embaixadas que têm políticas públicas eficientes. Acho que isso pode acrescentar muito aos modelos que nós precisamos implantar, porque o Brasil tem recursos, esses recursos são mal geridos ou mal aproveitados. Nós precisamos ter inteligência, capacidade de modernização para investir bem esses recursos na sociedade, num serviço público diferenciado. No tema segurança, existe uma PEC de autoria do senhor referente à prisão em segunda instância. Como está a tramitação? Nós, agora, depois de algum tempo, a PEC da prisão em segunda instância deve ser pautada, PEC de nossa autoria, na Comissão de Justiça. É um passo importante no combate à impunidade e à corrupção e, principalmente, não ficaremos sujeitos às vontades do Supremo Tribunal Federal. O Supremo hoje entende que a prisão em segunda instância é algo que precisa ser cumprido, mas numa votação apertada de 6-5. Se um ministro mudar de opinião, o que pode ocorrer, nós perdemos esse instrumento. Por isso, inserir na Constituição, através da nossa emenda constitucional, que hoje é o único caminho legislativo, sem dúvida alguma, será um grande avanço que o Congresso dará, mostrando à sociedade a sua luta no combate à corrupção e impunidade. Na área da saúde, um tema polêmico é a legalização do canabidiol. Qual a importância do uso da substância CBD quando a questão é epilepsia, autismo e doenças crônicas? Poucas pessoas sabem, mas ele tem um grande efeito a essas doenças que nós falamos. Por isso eu defendo que a gente legalize, é a função da Anvisa, tenho apoiado a Anvisa nessa iniciativa de termos um cultivo controlado pelo próprio governo, fiscalizado, indoor, para que nós tenhamos o extrato dos óleos que colaboram no tratamento dessas doenças. E esse é um papel importantíssimo, porque hoje 1.500 famílias têm acesso a esse medicamento pela justiça, importam, pagam quase R$2.000 em medicamento que seria, se produzido aqui, custaria R$50. E infelizmente, hoje,
a medicação à base de canabidiol está restrito a quem tem um alto poder aquisitivo. E nós queremos que isso seja capilarizado pela sociedade, que o SUS possa fornecer a essas famílias e que nós, de fato, não façamos mesquinhez tentando fazer com que a população se confunda que é o plantio de maconha, quando na verdade é o extrato para combater doenças que prejudicam e muito, especialmente crianças, mas a sociedade como um todo. Nós no Brasil temos os nossos medicamentos à base de opioide, que é o ópio, que é uma droga muito mais potente do que a própria maconha, e nem por isso o Brasil é um país que tem tráfico de ópio. Nós precisamos fazer com que não estejamos atrasados em relação ao mundo e principalmente que consiga tratar de maneira adequada a saúde de várias famílias que precisam. O debate é a Anvisa, que é o órgão regulador e que tem feito esse papel, tem a consulta pública aberta, audiências públicas que estão acontecendo. Dia 19 de agosto encerra esse debate, a Câmara terá uma comissão especial para poder trabalhar a ampliação dessa regulamentação e que nós estejamos prontos para não cair num debate ideológico ridículo por falta de conhecimento e prejudicar milhares de famílias. Eleições 2020 estão próximas. O senhor se coloca como pré-candidato ao Executivo de São Bernardo? 2020 vem aí, mas não veio ainda. Então nós vamos esperar 2020 chegar para poder definir. Óbvio que nós temos uma responsabilidade com a cidade. As últimas 3 eleições de deputado eu tive a maior votação da cidade. Isso nos dá a missão de enxergar aquilo que pode ser melhor para São Bernardo. E eu tomarei a decisão baseado no que for melhor para a cidade. Se ela estiver bem, não precisa da nossa candidatura. Se ela não tiver, obviamente estaremos prontos para poder fazer o debate de como evoluir a qualidade do serviço público de uma cidade tão rica como São Bernardo, que tem sofrido tanto com a corrupção como com a qualidade do serviço baixo que temos, especialmente na área da saúde. Considerações finais para finalizarmos. Agradecer, parabenizar o trabalho que vocês realizam, sempre presentes nos principais eventos, levando a notícia. Facebook, Instagram, Twitter e também pelo meu WhatsApp. Aqueles que puderem, se eu puder aqui passar o número, 94477 2343, 94477 2343. Fale conosco para estarmos cada vez mais próximos de representar à altura da expectativa da população do Grande ABC, a nossa sociedade.